Esse recado é para você que trabalha como CLT, carteira assinada há mais de 7 meses e está precisando levantar uma grana. Olha só a dica que eu trago. Na Doutor Cred, além da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora você também consegue liberar o crédito do trabalhador, que é um crédito especial para quem trabalha no regime CLT. Se você quer saber melhor como funciona e fazer uma simulação sem nenhum compromisso, entre em contato com eles pelo número, anote aí, 021 97185 4885, 21 97185 4885, ou então clica no link na descrição do vídeo que vai te levar direto para o WhatsApp deles. Doutor Cred, dinheiro rápido e sem burocracia. Atenção vascaíno, tem uma notícia muito quente para você. Esse mercado aqui funciona 24 horas por dia, sem atendente, sem nenhum funcionário. Você entra, pega o que quer, paga e vai embora. É uma loja 100% autônoma onde o dono lucra sem precisar estar aqui. Essa é a Micromarket. São mais de 400 lojas no Brasil. Inauguramos dezenas de unidades todo mês. E tem algo passando despercebido por muita gente. Todo condomínio quer ter um, toda empresa quer ter um. O que resolve um problema real dos moradores e colaboradores e ainda valoriza o imóvel e o local de trabalho. Se você é síndico ou cuida do RH de uma empresa, a Micromarket instala no seu espaço, sem custo para você, sem obra pesada e sem dor de cabeça. Agora, se você quer ser o dono de uma dessas lojas, escuta bem direito. A partir de 40 mil você já pode montar a sua loja. Operação sem funcionário. Você pode lucrar até 15 mil por mês ou mais. Ser dono do seu próprio tempo e ser o camisa 10 que a sua família merece. O link está aqui embaixo. Fale com o time da Micromarket. Esse negócio é a nova realidade do mercado. A única pergunta é, você vai estar dentro ou vai ficar de fora assistindo? Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu acordo Vascaínos bem cedinho. Nesse domingo, dia 8 de março de 2026. Daqui o meu beijo querido a todas as mulheres vascaínas, mulheres desse mundo, Dia Internacional da Mulher. Eu não concordo muito com isso não, que para mim mulher é todo dia da mulher. Mas se é para celebrarmos especificamente um dia, parabéns a todas as mulheres, aquelas que nos assistem, as assinantes vascaínas, representadas aqui pela Dani, pela Aline, pela doutora Paula, enfim, pela Grazi, que está sempre com a gente, enfim, todas as meninas maravilhosas, por todas aquelas que estão sempre participando do nosso dia a dia, as vascaínas espalhadas por esse mundo, minha filha, minha mulher, enfim, aproveite o dia de hoje e faça aquilo que você sempre faz, mas faz mais. Hoje, beije a sua mulher, abrace, contemple alguém que está ao seu lado, por ser alguém sempre muito especial, porque a gente não é fácil, né? Então, esse Acorda Vascaínos hoje, em nome da Doutor Cred e da Micromarket, é para vocês, mulheres do Brasil. E alguém que era muito cobiçado pelas mulheres era o técnico do Vasco, e é o técnico do Vasco, o Renato Portaluppi. Brincando. Renato sempre foi um homem bonito, um homem galanteador, né? E a mulherada sempre olhava para o Renato, que acabou se tornando um grandiosíssimo jogador e um ótimo treinador também. E está tratando de mexer na ferida do Vasco. A gente vai vir já, na sequência, com um AV Informa, um boletim que eu preparei agora há pouco. Eu vou dar um spoilerzinho, mas vou fazer um comentário, porque é muito em cima da atividade que o Renato realizou ontem no CT Moacir Barbosa, em que ele fez uma modificação na equipe. E mais do que uma modificação de peças, me parece ser uma modificação de filosofia. O Vasco ficou durante praticamente 300 dias sob o comando de Fernando Diniz. Um treinador com uma filosofia moderna, uma filosofia lúdica, de um futebol bem praticado, que valoriza a posse de bola. Enfim, mais de um time que mostrou muito desequilíbrio enquanto teve Fernando Diniz como treinador. O Vasco tomou muitos gols, o Vasco fez muitos gols, mas ficou ali enraizada uma maneira de jogar que a gente viu, por exemplo,
nos 2 jogos subsequentes em que Fernando Diniz não esteve na beira do campo, contra o Santos na Vila Belmiro e contra o Fluminense no domingo passado no Maracanã, quando fomos eliminados da final do Campeonato Carioca. Ali a gente via nitidamente que os jogadores faziam comandos que foram treinados durante tanto tempo. Saída de bola, posse de bola valorizada, né? De alguma maneira a equipe jogava procurando dar um espetáculo, jogar leve. Mas não estava dando liga, não estava bem. Porém, um fato me chamou muito a atenção no jogo contra o Fluminense. Porque o Bruno Lazzaroni, que no primeiro jogo foi muito criticado porque absolutamente não mexeu, deixou o time jogar como vinha jogando com o Diniz e não deu certo, o Vasco acabou perdendo. No segundo jogo, já teve um pouco do seu dedo, porque em alguns conceitos o time fazia jogadas do Diniz, mas em algum momento ele disse, não, para. E o Vasco passou a ser um jogo muito mais agressivo, muito mais competitivo, de tiros de meta, por exemplo, batidos direto pelo goleiro Léo Jardim, busca de uma primeira bola com sobra, um time mais agrupado, mas com mais velocidade de transição. Enfim, mudanças estruturais, a saída do Nuno, a entrada do David, uma maneira do Vasco ser mais forte, o Vasco ser mais competitivo e físico principalmente, que era algo que se reclamava muito da época do Fernando Diniz. O Vasco fez uma partida melhor que o Fluminense, para mim, amassou o Fluminense, foi injusto o empate, mas tudo bem. O Vasco podia ter feito 2-0 no gol que o Brenner perdeu de pênalti, mas ficou ali uma lição de que é possível mudar, mesmo depois de tanto tempo, uma equipe que percebe que não está dando certo de uma forma. O jogador também não é burro, muito pelo contrário, os jogadores são muito inteligentes, têm uma capacidade, a grande maioria deles, de entender hoje o futebol, de ler o futebol. O jogador de futebol hoje tem muita informação, tem muito detalhe que ele absorve. E assim o Renato está fazendo nesses poucos dias, porque sexta-feira ele levou a equipe para o vídeo, para ver os erros, para ver os posicionamentos, provavelmente para fazer correções depois no campo. E ontem ele trouxe o bom e velho Renato, que é a principal característica dele, de fazer o time dele somar pontos. Se vai jogar bonito, se vai jogar feio, precisa ser competitivo. Ele prometeu isso quando chegou ao Vasco, entrega, disposição, e disso não vai faltar. Quem não se empregar, quem não correr, vai sair do time. Absolutamente será barrado do time. Mas o Vasco precisa ser equilibrado. E o equilíbrio no futebol, e Renato aprendeu isso com grandes treinadores, começa lá atrás. Com uma defesa muito equilibrada, com uma defesa muito bem montada, com uma defesa postada, capaz de segurar ataques poderosos, como o Vasco vai enfrentar na quinta-feira contra o Palmeiras, que pode ser campeão paulista hoje. Flávio Lopes, Vitor Roque, John Arias, Felipe Anderson, são todos ótimos jogadores. Você tem aí o Piquerez na esquerda, você tem Andrés Pereira no meio, junto com o Marlon Freitas, que saiu do Botafogo. É um timaço. É um grande time o Palmeiras. Então o Vasco precisa ser humilde o suficiente que, mesmo jogando com 20 mil torcedores a seu favor, e São Januário vai ter um grande público, precisa entender que o adversário é melhor. O Vasco tem 14 jogos que não ganha do Palmeiras. 14 anos que não ganha no Rio do Palmeiras. Tem 11 anos que não ganha do Palmeiras em campo. Então, precisa ser humilde para entender que existem equipes melhores, mais bem postadas, mas que o Vasco bem postado, o Vasco mais bem organizado, pode competir e vencer. Como foi domingo com o Fluminense. O Fluminense não tem o melhor time do Brasil, mas é um time que, por exemplo, foi jogar contra esse Palmeiras antes de pegar o Vasco no final de semana e com um time meio mescladão, não ganhou por detalhe. Não ganhou por detalhe. Então eu acho que existem aspectos importantes que o Vasco precisa começar a acordar e Renato está aí para jogar água na nossa cara. A gente precisa entender que os adversários são melhores, muitos deles. E a gente precisa ter estratégia de jogo. A gente não pode jogar, vambora, nós somos o Vasco. Não, não é assim que se ganha futebol hoje em dia. Quando o Renato escala os 3 volantes, eu também não sou favorável a colocar o Hugo Moura e Tietê. Apesar de achar que o Hugo Moura é um jogador útil, mas acho o Tietê um jogador completamente normal no futebol. Mas entendo porque ele precisa talvez dessa peça, que ele vai pedir,
para ser esse terceiro jogador que sai. Quem nos acompanha aqui, durante a semana eu falei várias vezes de esquemas e maneiras que o Renato treinou em algumas equipes que sempre tinham esse Tietê. Ou era o Ramiro no Grêmio, ou era o Cícero no Fluminense, ou era o Lima ou o Nonato também no Fluminense mais recente, ou era o Bitelo no Grêmio. Sempre tem essa alternativa de um jogador que compõe a marcação, fecha espaços, mas que tem força na frente. E hoje ele vê o Tietê como essa alternativa. É o melhor jogador? Não acho. Mas é um jogador útil nessa formação. E aí acho que o Vasco expõe uma nova carência, porque com a perda do Felipe Coutinho, infelizmente, o Vasco perde o meia cerebral, ele barra o Rojas, coloca o Nuno numa função que eu acho muita areia para o caminhão do Nuno, mas é um jogador interessante, inteligente, tem um ótimo cognitivo, mas não sei se seria essa função. Mas você pode inverter, botar o Nuno pela esquerda, trazer o Andrés, fazer 3 volantes jogarem, porque o Thiago Mendes sai, fazer os laterais do Vasco participarem mais do jogo com Paulo Henrique e Piton na segurança de que tem 3 volantes para fazer as coberturas. Então é uma maneira de jogar diferente que pega o estilo Fernando Diniz e coloca de lado. O Vasco precisa ser competitivo, o Vasco precisa fazer ponto. E nas barrações, quando ele barra o Barros, quando ele barra o Brenner, quando ele barra o Rojas, eu dou razão ao Renato. Acho o Barros um excelente jogador. Mas o Barros vem de uma carga negativa do jogo com o Fluminense. É o jogo mais recente nosso. Ele cometeu 2 pênaltis, inclusive um dos pênaltis decidiu a classificação. O Brenner perdeu o pênalti que podia ter classificado o Vasco, ou pelo menos levado para os pênaltis. A carga é muito positiva quando você vai bem. Quando você vai mal, ainda mais no Vasco, a coisa é muito pesada e talvez Renato esteja preservando esses jogadores. O que não significa que já está definido. Mas acho que é um bom indício. E quando ele tira o Rojas, talvez o Rojas venha aí adicionado de uma situação que eu discuto como um erro da diretoria do Vasco. Já de instituir, não sei se é da direção, não sei se é da comissão, a camisa 10 ao Johan Rojas. Acho que ele chegou tem um mês. A camisa 10, como algumas camisas, são muito emblemáticas. Eu sei que tem muita gente que vai comentar, a camisa não joga, eu discordo. Dependendo do peso da camisa, pesa. Dependendo do clube que tem aquela camisa, pesa ainda mais. O maior jogador da história do Vasco, o maior artilheiro do futebol brasileiro, vestiu a 10 durante 20 anos. Vestir a 10 de Dinamite, vestir a 10 de Edmundo, vestir a 10 de Felipe Coutinho, talvez seja muito pesado para esse rapaz. Porque eu tive a nítida impressão que no jogo com o Fluminense domingo sentiu o fato de jogar uma decisão, o fato de jogar no Maracanã pela primeira vez. É um menino, tem 23 anos. Jogou pouco fora, jogou muito na Colômbia, jogou pouco no México e está vindo para um campeonato disputadíssimo, cheio de grandes estrelas. Que ele um dia joga contra o Neymar na Vila Belmiro. E agora vai enfrentar o Flaco Lopes pelo Palmeiras. Vai pegar o John Arias, companheiro dele, compatriota dele. Então, acho que é um erro. E entendo o Renato em preservá-lo porque ele não foi bem no jogo decisivo contra o Fluminense. Errou muito, coisas que ele geralmente não erra. Agora, é um mau jogador? Não. É um excelente jogador. Mas precisa ter calma com isso. Então eu entendo o Renato nesse conservadorismo dele. Acho que ele está correto. O Vasco não ganha do Palmeiras, empata. Eu estou assinando embaixo. A gente precisa somar ponto. Ah, mas é um jogo em casa. Acho que a gente tem que ganhar. Mas tem que ganhar com estratégia. Marcando bem o Palmeiras, tirando os espaços deles, aproveitando talvez um desgaste pela perda de um título, se perder para o Novo Horizontino, ou a perda de um jogo em termos de desgaste físico mesmo. Apesar de que eles têm elenco, a gente vê jogadores como John Arias, Felipe Anderson, Vitor Roque no banco, no primeiro jogo com o Novo Horizontino, que comprova a força do time do Palmeiras. Mas acho que o Vasco precisa ter cabeça para esse jogo. Não adianta se empolgar. Precisa ter cabeça, ter posse de bola, ter boa transição, buscar o jogo, fazer o jogo andar para conseguir um resultado. Que seja um magro 1-0. Se defendendo bem, buscando se resguardar atrás. Vamos dar tempo ao Renato, que é um profissional muito bom, um cara muito capacitado, que está conhecendo o elenco, é claro que ele acompanhava, mas que não vai dar ponto sem nó. Ele vai ficar ligado naquilo que está acontecendo, vai ver o Palmeiras hoje, com certeza.
e vai estudar uma estratégia para que a gente possa ser feliz na próxima quinta-feira, quebrando esse jejum aí tão indesejado, aliás, como muitos jejuns que o Vasco está acolhendo aí com várias equipes da primeira divisão do futebol brasileiro. Daqui a pouco eu estou no AV Informa, trazendo informações, notícias, falando um pouco desse treino, falando um pouco do que vai vir, falando um pouco de movimentação, enfim, a gente vai trazer muita informação e eu conto muito com a sua presença. Não deixe de buscar o seu crédito consignado com a Dr. E se você quiser também abrir uma franquia de um empreendimento maravilhoso, autônomo, procure a galera da Micromarket. A gente encerra aqui o Acorda Vascaínos. Um beijo a todas as mulheres vascaínas do mundo inteiro. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!